As armas da persuasão. Robert B. Cialdini. Diariamente somos envolvidos por técnicas de persuasão, como seres humanos e consumidores, e nem sempre nos damos conta. Robert B. Cialdini, um dos maiores especialistas em matéria de persuasão, apresenta os fundamentos desta complexa arte para que você tenha clareza de que lado você prefere estar, influenciado ou influenciador. As pessoas reagem automaticamente a alguns gatilhos específicos. O comportamento do mundo animal às vezes pode parecer distante do comportamento humano, mas a realidade é que algumas ações são bastante similares e nos aproximam de animais comuns, pois, assim como os animais, as pessoas reagem instintivamente a alguns gatilhos. Por exemplo, é mais provável que as pessoas concedam uma solicitação se tiverem uma razão para fazê-lo. Normalmente, verificar as razões é uma boa maneira de avaliar se uma solicitação é sensata, mas isso também pode ser usado para enganar. No mercado, as pessoas estão mais dispostas a concordar se alguém disser "Posso cortar a fila porque preciso comprar mantimentos?" do que se alguém disser "Posso cortar a fila?" Nesse exemplo, o gatilho é a palavra "por quê", que pode ser usado por vendedores inescrupulosos para enganar os indivíduos. Mas esse não é o único artifício utilizado para convencimento. O autor, Robert B. Cialdini, reuniu 6 gatilhos a que estamos expostos diariamente em busca de convencimento e influência. O gatilho da reciprocidade. Dar e receber une as pessoas. O princípio da reciprocidade está presente em praticamente todas as culturas. Quando presenteamos alguém, mesmo que o presente não tenha sido solicitado ou até mesmo desejado, instintivamente a pessoa se sente em débito com o doador, e isso acaba sendo uma grande ferramenta de influência. Os Hare Krishna descobriram que dar flores às pessoas antes de pedir por doações aumentava substancialmente o sucesso das colaborações. Mesmo quando as pessoas não queriam as flores e as jogavam fora imediatamente, elas acabavam por ajudá-los, o que demonstra que existe, de fato, um uso da técnica da reciprocidade. Da mesma forma, as empresas descobriram que distribuir amostras grátis aumentava as vendas. As pessoas que recebem um presente gratuito se sentem obrigadas a devolver o favor fazendo uma compra, mesmo que o valor seja maior do que o presente original. O gatilho do compromisso. Em busca de ser coerentes, as pessoas se mantêm fiéis ao que se comprometem publicamente. Uma vez que assumimos uma posição diante dos outros, seja publicamente ou por escrito, criamos um impulso de nos mantermos fiéis a tal posição para parecermos pessoas coerentes. Por exemplo, em um estudo, algumas pessoas foram chamadas para responderem a seguinte pergunta: elas seriam voluntárias para a American Cancer Society se solicitadas? Como queriam parecer generosos, muitos diziam sim. Alguns dias depois, quando os pesquisadores ligaram de volta para pedir que doassem seu tempo, muitas das pessoas que tinham respondido à pesquisa de fato se voluntariaram, gerando um aumento de 700% se comparado com a quantidade anterior. A promessa inicial, aparentemente sem compromisso, criou um enorme incentivo para as pessoas agirem como elas disseram que agiriam na pesquisa. O compromisso está na raiz de uma famosa tática de vendas conhecida como publicidade enganosa. Nesse esquema, uma loja anunciará um produto por um preço baixo. Por exemplo, uma concessionária de carros pode anunciar um bom negócio em um determinado modelo de carro. O revendedor só tem 1 ou 2 deste modelo disponível, que são vendidos quase que instantaneamente. Quando o cliente chega à loja, o modelo está esgotado. Em seguida, o revendedor direciona o cliente para um modelo diferente e mais caro. Por que o cliente não sai apenas se a oferta original não estiver disponível? Neste momento entra o gatilho do compromisso. A isca faz com que os clientes se comprometam com a decisão de comprar. Os clientes decidiram que querem um carro, se esforçaram para ir à loja, pensaram em financiar e anunciaram seu plano para fazer a compra. A essa altura, os clientes se veem como o tipo de pessoa que está pronta para comprar um carro. E uma vez feito isso, é muito mais provável que comprem um carro, mesmo que seja um carro mais caro do que o planejado. O gatilho do compromisso dificulta que os compradores recuem quando se comprometem com uma compra, e é por isso que técnicas como essas são tão eficazes. O gatilho da validação social. As pessoas querem fazer o que outras pessoas estão fazendo. Quando as pessoas ouvem outras rindo, elas tendem a rir por si mesmas, mesmo quando sabem internamente que o riso é falso.
Isso acontece porque existe um impulso em nós de fazer o que os outros estão fazendo. Existe uma explicação natural para isso. Se você está dentro do mar e vê as pessoas correrem em direção à praia, é muito provável que você correrá também. Desta forma, você pode se salvar de algum perigo mesmo que não o veja, somente por uma questão de imitação. Mas dentro do mundo dos negócios, o gatilho da validação social pode ser ativado com outros objetivos. Os depoimentos de produtos, por exemplo, são um dos artifícios que funcionam muito bem. Quando as pessoas ouvem que os outros gostam de um produto, elas também estão mais dispostas a gostar deste produto. A influência da validação social é, por vezes, referida como efeito bandwagon. O efeito bandwagon pode ter uma forte influência nas eleições. Pesquisadores descobriram que as pesquisas não prevêem apenas resultados eleitorais, também podem afetá-los. Quando um candidato lidera as pesquisas, os eleitores tendem a querer votar nele. É por isso que as campanhas às vezes argumentam agressivamente que as pesquisas são erradas ou imprecisas. As pessoas assumem que os outros sabem o que estão fazendo. O efeito bandwagon funciona não só porque as pessoas querem ir com a multidão, mas porque as pessoas assumem que a multidão é sábia e está agindo com boas informações. O gatilho da afeição. Ser atraente é um atrativo. As pessoas respondem positivamente a indivíduos atraentes e tentam agradá-los. Da mesma forma, as pessoas são facilmente influenciadas por amigos ou por aqueles que se apresentam como amigos. Os vendedores sabem que é difícil para as pessoas recusarem um favor quando perguntadas por um vizinho, um colega de trabalho ou por alguém que ele conheça pessoalmente. Eles também podem fazer com que as pessoas gostem deles, emitindo elogios. As pessoas tendem a gostar de quem as lisonjeia. E uma vez estabelecida a relação de amizade, é mais provável que comprem bens ou serviços do vendedor. Ser atraente e simpático pode ter um efeito direto sobre a renda. Por exemplo, um artigo de 2014 no Journal of Behavioral Studies in Business descobriu que as garçonetes brancas recebiam mais gorjetas quando tingiam o cabelo de loiro. Mulheres loiras nos Estados Unidos são geralmente consideradas ou percebidas como mais atraentes. Assim, elas recebiam um bônus por atratividade e simpatia. De acordo com Matt Parrott, o economista que conduziu um estudo em 2015, garçonetes atraentes fizeram cerca de $1.261 por ano a mais em gorjetas do que garçonetes consideradas pouco atraentes. A diferença no pagamento não era principalmente impulsionada pelos homens, e sim pelas mulheres, que tendiam a dar mais gorjeta às garçonetes. Mas, independentemente do gênero, as pessoas gostam mais de pessoas atraentes do que de pessoas pouco atraentes e são influenciadas de acordo. O gatilho da autoridade. A autoridade é um fator de influência porque nega o pensamento independente. De forma inconsciente, tendemos a obedecer às autoridades. Uma das formas de provar esta ideia é pelas experiências de Stanley Milgram. O psicólogo realizou um estudo nos anos 60 em que os sujeitos do teste foram ordenados por pesquisadores de laboratório a administrar o que eles achavam que eram choques elétricos letais para atores que faziam papéis de vítima. A grande maioria dos sujeitos do teste administrou os choques como ordenados, mesmo quando os atores fingiam estar sofrendo severamente. Ainda que muito útil, por exemplo, em uma crise pode ser muito importante que todos sigam as ordens dos responsáveis de maneira rápida e eficiente, seguir ordens às cegas pode resultar em desvantagens. Muitas fraudes aproveitam a autoridade. Um golpista pode se vestir de terno ou uniforme para parecer oficial e ganhar a confiança e a obediência de uma vítima, que, acreditando em sua posição, não questiona o que lhe é pedido. O uniforme policial é um símbolo de autoridade muito visível e poderoso, e há evidências substanciais de que as pessoas são influenciadas por ele. Um estudo de 1985 descobriu que quando as pessoas vestem uniformes da polícia, elas são consideradas mais competentes, honestas e inteligentes. Assim, não somente as autoridades em si, como seus símbolos detêm poder sobre como as pessoas agem e respondem a eles. O gatilho da escassez. Os profissionais usam a escassez como uma maneira de impulsionar as decisões de compra. Os indivíduos são muito motivados pela preocupação de perder algo. Como resultado, o pensamento de que algo pode ser perdido ou depois inatingível é um forte incentivo para comprá-lo. Na economia comportamental, a influência da escassez é chamada de aversão à perda. Os economistas determinaram que as pessoas valorizam os ganhos em cerca de metade das perdas. Elas valorizam as coisas que possuem mais do que as coisas que não possuem.
Por exemplo, imagine que um colecionador queira comprar um cartão de beisebol por $100. Ele encontra o cartão exatamente no preço que procurava e o compra. Após ter feito a compra, outra pessoa se oferece para comprá-lo por $125. O colecionador não estava disposto a pagar $125 pelo cartão originalmente. Ele o queria por $100. Isso significa que o cartão valeria apenas $100 para ela. Então, pela lógica, ele deveria vender por $125 e lucrar com a compra. Na maioria dos casos, porém, o colecionador não venderá. Uma vez que possui o cartão, o efeito de dotação significa que ele o valorizará mais do que antes de comprá-lo. Já que é dele, ele não vai querer vendê-lo. A ideia de vender o cartão de beisebol ativa a preocupação com a escassez. Ele tem o cartão, mas se passar para outra pessoa, preocupa-se de não conseguir encontrar ou comprar outro. Presentes são vitais. Dar e receber, unir as pessoas e fazer intercâmbios afetivos em trocas tangíveis. Comprometer-se publicamente com as decisões faz com que as pessoas se mantenham mais fiéis a elas. As pessoas costumam assumir que os outros sabem o que estão fazendo. Então, é mais fácil ser convincente quando você oferece material para que um grupo maior de pessoas tenha a mesma opinião positiva. Gostamos de pessoas que sejam semelhantes a nós. As pessoas se sentem inclinadas a confiar e serem influenciadas por pessoas que elas acham agradáveis. As pessoas não são só facilmente influenciadas pela autoridade, mas também pelos meros símbolos de autoridade. Quando um item é escasso, as pessoas acharão esse item mais atraente. Isso ocorre porque as perdas são mais intensamente experimentadas do que os ganhos. Neste livro, você aprendeu que estar ciente dos métodos de influência pode reduzir ou eliminar seus efeitos. Por exemplo, se você sabe sobre o gatilho para a reciprocidade, pode se recusar a aceitar uma amostra grátis ou categorizá-la como uma técnica de vendas, em vez de um presente. Da mesma forma, se você aprendeu a influência da validação social, pode se perguntar se realmente quer ver aquele filme, ou se simplesmente planeja comprar um ingresso porque todo mundo está fazendo isso. Se você sabe da influência da atratividade na afeição, pode fazer uma pausa para pensar se sua dica reflete o trabalho de uma garçonete ou se é um reflexo da atratividade. Conhecimento é poder. Quando as pessoas sabem como a influência funciona, elas podem reduzir sua influência sobre elas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E deixe aí nos comentários qual livro você gostaria de ver aqui. Te vejo no próximo vídeo.